Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto denominado Quando ser uma boa pessoa não basta. Um tema extraído do livro de Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 26. Durante a minha vida como professor, e hoje, 2023, ainda continuo sendo um professor das escolas públicas. Mas durante toda essa minha vida, 53 anos de magistério, eu costumava falar aos alunos que o segredo do sucesso é ser bom naquilo que você faz. Quando você é bom naquilo que você faz, nunca as portas se fecham. E elas não se fechariam para eles se eles fossem bons naquilo que eles iam fazer. E que toda vez que uma porta se fecha, eles encontrariam 2, 3 ou mais portas que se abririam à sua frente. Essa minha fala ela é bastante eficaz no mundo material. Mas ela é insuficiente para que uma pessoa possa ir para o céu. É o título dessa noite. Ser bom não é suficiente. Esse tema que vamos abordar é um tema importante para o cristão. Porque uma pessoa ser boa não é suficiente para levá-la ao céu. Infelizmente, irmãos, a grande maioria das pessoas elas acreditam que só existe um tipo de medida tanto para o mundo material como para o mundo espiritual. Isso não é verdade. Se você perguntar aleatoriamente para cada 100 pessoas o que é preciso para ir para o céu, com toda certeza, mais de 90 delas responder ser uma boa pessoa. Você que está me ouvindo nesse momento pode estar pensando, esse pastor está exagerando. Infelizmente você está analisando essa pergunta sobre o universo evangélico, porém a maioria das religiões, incluindo alguns segmentos do cristianismo e outros tipos de sociedades, se baseiam na ética, na moral das pessoas. E ensinam desde o berço que para chegar ao céu basta seguir os 10 mandamentos. Essa visão, irmãos, é compartilhada pela maioria dos seres humanos. Todos, sem exceção alguma, acreditam que existem apenas 2 destinos após a morte. A morte física, claramente. O céu e o inferno.
E muitos acreditam que para chegar ao céu, além de ser uma boa pessoa, é preciso fazer boas ações em vida. Isto é, obedecendo os 10 mandamentos e fazendo caridade. Logicamente, caridade para os necessitados. Tais pessoas dormem tranquilos, pois pensam que tal postura as levará para o céu. Ledo engano. Sou obrigado a dizer que ser uma boa pessoa, fazer caridade, não leva ninguém para o céu. É importante? Claro, é importante. É bom? Claro, é bom. É necessário? É necessário. Mas não é suficiente para você ir para o céu. Outras pessoas acham que por cometerem pequenos delitos ou pecar esporadicamente, Deus não vai se importar se elas tiverem uma vida correta e não cometerem nenhum pecado grave. Essas pessoas acham que Deus está mais disposto a perdoar do que a condenar. E, portanto, aos olhos de Deus, elas são consideradas boas pessoas e devem ir para o céu. Novamente, eu sou obrigado a dizer que esse tipo de vida não leva ninguém para o céu. Ser uma boa pessoa, não fazer coisas ruins, seguir o seu próprio caminho, pois todos os caminhos levam a Deus. Não é suficiente para levar alguém para o céu. Sabe, irmãos, tais afirmações são mundanas. São mentiras apregoadas, feitas pelo encardido, pelo diabo, para controlar a mente humana e fazer deles seus escravos. É falso, é errado dizer que Deus não se importa com pequenos pecados e que o inferno é o destino somente para pessoas más. Isso é falso, irmãos. Ser uma boa pessoa não é suficiente para chegar ao céu. Então fica uma pergunta no ar. O que é necessário e suficiente para chegar ao céu? O que precisamos fazer? A resposta para a primeira pergunta, para chegar ao céu, é ser salvo. Simples. Ser salvo. A resposta para a segunda pergunta, nós encontramos no livro de Romanos. Sim. Então é necessário, nesse momento, fazer uma análise importante a respeito dessa primeira pergunta que foi feita. O que é necessário e suficiente para chegar ao céu? A resposta foi clara: ser salvo. Mas o que é ser salvo?
A salvação, ela não está relacionada com a nossa bondade. Sabe por quê? Porque todo ser humano é mau. Nós somos mau por natureza. Somos pecadores por natureza. Inimigos de Deus. Portanto, irmãos, ir para o céu não depende da nossa bondade, e sim da bondade de Cristo Jesus. Nem toda pessoa boa vai para o céu, e nem toda pessoa má vai para o inferno. Mas como isso, pastor? É fácil de explicar. Ir para o céu é uma graça. É um dom de Deus. Não é uma recompensa pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ser salvo e ir para o céu é um favor imerecido que nós não merecemos, que Deus, através de Cristo Jesus, fez por nós lá no Gólgota. Portanto, entrar no reino de Deus, entrar no céu, não pode ser por obras, para que ninguém possa se gloriar. Olha, se assim fosse, todos os ricos entrariam no céu. Eles fariam um monte de coisas boas, porque tem dinheiro. Compraria a sua entrada no céu. Mas Deus é amor, e Deus também é justiça. E Ele decretou que somente através de Cristo Jesus nós poderemos ser salvos. Somente através de Cristo nós poderemos entrar no céu. Então, ser salvo, irmãos, é a condição necessária e suficiente para que possamos entrar no céu. Se a salvação vem através de Cristo, e Ele já fez a parte dele, sim, Ele fez a parte dele ao morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu por mim, por você, por todo ser humano, de todas as épocas. Ele pagou o preço do nosso pecado com o seu sangue. Um sangue derramado na cruz. Como pecadores, nós não podemos nos aproximar de Deus. Sim, como pecadores nós não podemos nos aproximar de Deus. Cristo fez a parte dele, Ele abriu a porta. Resta a nós fazer a nossa parte. Então nós temos de fazer alguma coisa assim. Nós temos de fazer a nossa parte. Mas o que precisamos fazer se não é por nossos esforços? Eu falei que a resposta para a segunda pergunta estava lá em Romanos. Lá em Romanos, como eu falei, está a resposta para essa pergunta. O que precisamos fazer? Olha o que está escrito em Romanos. Se confessarmos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor
e cremos em nossos corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Irmãos, então não é trabalho. É crer, é confessar. Mas a salvação não acontece por meras palavras. Qualquer um pode falar: olha, Jesus é Senhor. Deus ressuscitou ele. Isso não basta. É preciso reconhecer que nós somos pecadores, que nós não carecemos da glória de Deus. Que nós precisamos obedecer aos mandamentos, que precisamos nos arrepender de nossos pecados, colocando nossa fé e confiança em Cristo Jesus. Mas não é arrependimento qualquer, é arrependimento genuíno, verdadeiro. Esse sacrifício que Cristo Jesus fez, ele foi estendido para todos os seres humanos. E embora todas as pessoas tenham acesso a esse sacrifício, ele não está disponível somente para aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus. Então ele só está disponível para quem crê realmente, quem crê verdadeiramente que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Está escrito, irmãos, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Os versículos lidos nessa noite é uma confirmação do que acabamos de falar. Aquele jovem rico perguntou a Cristo o que era necessário fazer para alcançar a vida eterna, para ir para o céu. Uma vez que todos os esforços por ele empreendidos nessa terra, em sua cosmovisão, eram insuficientes. Observe que a pergunta foi correta, mas a visão que ele tinha alicerçada no mérito era completamente equivocada. Cristo Jesus respondeu a esse jovem fazendo uma nova pergunta. Em outras palavras, Cristo tenta trazer o jovem à realidade. Quando ele disse que bom só existe um, Deus. Mas que para entrar para a vida é preciso guardar os mandamentos. Observe que esse jovem era rico. E ele fala, perguntando que mandamentos. Novamente, Cristo tenta trazer sutilmente esse jovem para mudar a sua cosmovisão. Que ele entenda que a sua cosmovisão com relação à salvação é totalmente falha. E Cristo aponta a tábua da lei.
que trata do relacionamento pessoal de cada um com seus semelhantes. O jovem rico afirmou que todos esses mandamentos tinham por ele sido observados desde a sua infância. Ao relatar isso, esse jovem incorreu em 2 erros: a ironia em sua resposta e o falso testemunho. Por que falso testemunho? Porque pela lei, ninguém é capaz de cumprir a lei em todos os seus detalhes. A própria Bíblia declara isso. Com a sua resposta, ele coloca em evidência sua arrogância, sua autojustiça, quando ele pergunta: se eu faço tudo isso, o que me falta fazer? Então Cristo disse-lhe que para ele ser perfeito, ele deveria vender tudo o que tinha e segui-lo. Infelizmente, irmãos, o apego aos bens materiais e às riquezas tem mantido muitas pessoas fora do reino de Deus. Porque muitos, mas muitos mesmos, são como esse jovem rico, que coloca o dinheiro, os bens, a posição social e tantas outras coisas no lugar que deve ser exclusivamente Deus. Isso fere o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que Cristo Jesus disse aos seus discípulos: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Desgraçadamente, esse é o conceito que opera no mundo. Riqueza é um sinal de bênção de Deus. Conceito esse que se opõe às palavras de Cristo Jesus ao afirmar que o amor às riquezas são obstáculos à salvação. O amor às riquezas é um prenúncio de que a pessoa não será salva. Para encerrar, irmãos, eu quero destacar uma frase que Paulo fez aos Efésios quando escreveu a eles: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, irmãos, ser honesto, bom, cumprir com nossos deveres, eles têm um mérito. Tudo isso é nossa obrigação.
A nossa conduta deve ser uma imitação de Cristo Jesus, amparada nos seus ensinamentos, pois está escrito: obedecei a minha voz, e tereis de fazer as coisas segundo tudo que eu vos mando. E certamente vos tornareis meu povo, e eu mesmo me tornarei vosso Deus. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 4. Volto a repetir. Ser bom, ser honesto, cumprir com nossos deveres, não existe mérito algum. Isso é obrigação nossa. É a obrigação de todo ser humano. Nossa conduta deve ser imitar a Cristo Jesus, porque nele, com ele, está a nossa salvação. Amém.